Boa noite, meus irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Quero dar boas-vindas aí para os nossos queridos amigos, colegas, os nossos irmãos que estão se chegando na live. Que o eterno Deus os abençoe e nos prepare, que Deus nos dê aí um excelente momento, uma excelente hora para nós cantarmos, exaltarmos, glorificarmos ao nosso Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos orar nesse momento para que o Senhor nos direcione em tudo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor cuide dos nossos corações, que o Senhor cuide da nossa vida, que o Senhor, ó Deus, esteja à frente, que o Senhor esteja dirigindo a Tua igreja, que o Senhor, ó Pai, acompanhe todos os irmãos, toda a nossa comunidade de fé, os nossos irmãos que estão feridos, abatidos, seja no aspecto emocional, espiritual, ou até mesmo físico, ó Deus, que o Senhor possa suprir as suas dificuldades, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, que o Senhor, ó Deus, conduza todos eles em pastos verdejantes, que o Teu Espírito esteja conosco e fale profundamente aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês, rapidamente, aqui um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 7 até o versículo de número 12, que é um texto que fala acerca da oração. Obrigado, viu, irmã? Olha, esse é um texto que Jesus Cristo entoa, que Jesus Cristo fala da perseverança da oração. A igreja precisa viver e perseverar em relação constante diante do Senhor. E a Bíblia fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse é um texto, que Jesus Cristo está narrando, Jesus Cristo está falando e nos ensinando acerca da perseverança da oração. A igreja precisa perseverar em orar, precisa vencer o cansaço, vencer o espaço, vencer os impedimentos, vencer a falta de tempo, e assim orarmos e vivermos com o nosso Deus. Amém? E hoje eu quero falar para os irmãos aqui, analisando, olhando o texto das Escrituras, o que não é oração. Nós vamos tentar entender o que não é oração e que muitas pessoas pensam que é. Ao longo dos séculos, ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa caminhada, cristãos, homens, mulheres de Deus, têm utilizado a oração, têm utilizado a comunhão com Deus para vencer as suas dificuldades, para lidar melhor diante dos problemas, diante das situações tão desagradáveis, catastróficas, situações que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, que nos entristecem bastante. Porém, algo que precisamos corrigir, algo que precisamos repensar e refletir, é que muitos desses irmãos, muitas dessas pessoas confundem o poder, confundem como é que a oração funciona, como é
o trabalhar de Deus diante da oração. Nós achamos, nós temos visões, nós temos pensamentos acerca da oração totalmente equivocados, erros em relação a essa ritualidade que interfere na nossa espiritualidade e na forma como nos relacionamos com Deus. Se nós tivermos um olhar errado da oração, isso vai acumular e vai se desdobrar em problemas espirituais na nossa vida. E consequentemente, você não vai saber lidar com isso por uma imaturidade espiritual, somando todos esses fatores e ainda mais com as suas dificuldades, somado ainda com tantas lutas que você enfrenta no dia a dia, você vai se afastar do Senhor. Por quê? Porque você tem uma visão errada da oração. E aí eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite o que oração não é. O que não é oração. Primeiro, oração não é mágica. Oração não é uma palavra, não é um gesto que vai garantir o resultado que esperamos ou que desejamos. Oração não é mágica em que você estrala os dedos e aquilo acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. A oração, ela não acontece conforme a sua vontade. A oração não acontece conforme o seu querer. A oração não acontece de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus desígnios. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de João, capítulo de número 14 e o versículo de número 13, que tudo o que nós formos fazer, tudo o que formos pedir, tem que ser no nome dele. A Bíblia diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Oração não é mágica. Se oração não é mágica, não existe uma receita para você orar. Se oração não é mágica, não existe uma fórmula, não existe um caminho separado, não existe um lugar santo, não existe uma palavra diferente, não existe uma eloquência que vai te sobressair diante de Deus. Não, oração não é nada disso, oração não é mágica, porque não existe fórmula para se aproximar de Deus, não existe receita para se aproximar do Senhor, não existe um parâmetro para você se aproximar de Cristo Jesus. A única referência que temos para nos aproximar de Deus, e é o que Jesus Cristo está dizendo aqui, é o próprio Cristo. Cristo é o intermediador entre Deus e o homem. Então, o ser humano não precisa de uma receita, o ser humano não precisa de uma fórmula, o ser humano não precisa de viés, não precisa de estradas, não precisa de absolutamente nada para se aproximar de Deus. O ser humano precisa do único caminho. O ser humano precisa de Jesus. Então, precisamos compreender isso e guardar profundamente em nossos corações isso, porque a oração, ela não pode ser vista como uma referência de transformação da nossa vida. Não é a oração que vai fazer você ser mudado, é Cristo que vai te mudar. Então a oração não é mágica. A oração não é uma fórmula, a oração não é uma receita de bolo que você usa na cozinha para aquilo se tornar real. A oração é um relacionamento com Deus. A oração é uma aproximação com o Senhor. Tudo bem? Então, o primeiro aspecto, a primeira afirmação que eu quero trazer aqui para os irmãos, é isso: a oração não é mágica. Não é você orar hoje e o
acontecer amanhã, porque isso não está no seu controle. Porque senão, se estivesse no seu controle, você oraria em nome do Vanderlei, em nome da Vanusa, em nome do Adilson, em nome do Odair, mas é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. E quando falamos em nome de Jesus, nós depositamos todas as nossas expectativas em Cristo Jesus. E é Ele que passa a ser o encarregado de fazer conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E se acontecer da noite para o dia, amém. Se acontecer de um dia para o outro, amém. Mas se não acontecer, amém também. Porque oração não é mágica. Oração não é mágica. E isso precisamos compreender verdadeiramente. Outra coisa, também extremamente importante. A oração, ela não é mágica, e também a oração não é algo que depende de um comportamento extra na sua vida. Para você ter uma vida com Deus, você não precisa ter uma espiritualidade extra. A oração não te faz ser melhor do que as outras pessoas. O que oração não é? Oração não é um instrumento para você se apropriar e dizer que é melhor do que os outros. Porque tem muitas pessoas que acham que só porque consegue orar 2, 3 horas de forma seguida, se considera mais santo, mais separado do pecado do que os outros. E querem ensinar isso para a igreja. Eu mesmo, eu não consigo orar 2, 3 horas, mas eu não me sinto menos ou mais santo do que ninguém. Quem conseguir orar, amém, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, mas não venha impor isso para mim, não venha impor isso para a igreja, porque cada irmão tem uma limitação, e Deus compreende. Aliás, a Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 10, o quê? Não há um justo sequer. Não existe nem um justo. Não existe ninguém que tenha condições de bater no peito e falar: eu sou melhor do que os outros. Portanto, meus irmãos, a oração, ela não é um instrumento para você achar ou pensar que é melhor do que os outros, que tem uma vida mais santa, mais digna, mais próxima de Deus do que os outros. De maneira nenhuma. Da mesma forma, tem irmãos que acham, que orar ajoelhado é mais, diante de Deus, um símbolo. Amém, pode ser, mas e aí? Uma hora tem problema no joelho, pecado. Ela não consegue se dobrar, ela não consegue ficar ajoelhada para orar. Então quer dizer que você é mais santo ou mais santa do que a irmã Áurea? É uma coisa para nós pensarmos, é uma coisa para nós refletirmos. Por quê, irmãos? A bondade de Deus, a bondade do Senhor, ela acontece independentemente de você orar ou não orar, porque a bondade de Deus depende exclusivamente da sua graça e não da sua oração. Deus age ao seu favor, Deus trabalha na igreja, Deus muda a situação, mas não porque você orou. Mas Ele fez isso por causa da sua graça. Ele fez isso por causa do seu amor. Ele fez isso por causa da sua bondade. Então, a igreja precisa entender que orar não é mágica. Orar não é você... Sabe aquele filme do Harry Potter lá, que você pega a varinha e aí acontece, né? Não, nada disso. Nada disso. Orar não é mágica. Orar não é você se apropriar da oração e achar que é melhor do que os outros. Não, nada disso. E aí, por fim, eu quero também ensinar os irmãos e orientá-los no aspecto de que oração não é algo que pode ser facilmente compreendido. Orar não é algo fácil de ser assimilado. Por quê? Porque orar é relacionamento. Orar é comunhão. E não tem como nós descrevermos uma relação. Não tem como
como nós descrevermos, não tem como nós padronizarmos um relacionamento, não tem como, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa fala de uma forma, cada pessoa age de uma forma. Oração não é algo fácil de ser escrito, nada disso. Nós não podemos, em hipótese alguma, sistematizar a oração. Nós não podemos, em hipótese alguma, prever ou condicionar o modo como Deus trabalha, o modo como Deus age, o modo como Deus efetua o seu agir. Nós não podemos nem sequer levantar a hipótese desse pensamento. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, o versículo de número 8, o Senhor Jesus Cristo fala: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós podemos até compartilhar com Deus as nossas expectativas, podemos compartilhar com Deus os nossos anseios, as nossas indagações, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas a forma como Deus vai realizá-los, a forma como Deus vai responder às nossas orações, vai depender unicamente e exclusivamente do seu poder, exclusivamente da sua criatividade, exclusivamente da sua vontade. Portanto, não podemos reduzir a oração a esse aspecto de singular, a reduzir a oração em um quadro de 4 partes e dizer como é que ela deve ser feita e como é que Deus deve fazer, como é que Deus deve agir. De maneira nenhuma. Orar não é mágica, orar não é objeto de apropriação sua, individual, para você achar que é a referência da igreja de santidade. Oração não é algo fácil de ser assimilado. Por quê? Porque você não está se relacionando com qualquer pessoa, você não está se relacionando com a sua esposa, você não está se relacionando com o seu filho, você não está se relacionando com seus pais, você não está se relacionando com os irmãos da igreja, você não está se relacionando com o pastor, você está se relacionando com o próprio Deus, você está se relacionando com o Eterno, e a forma dele agir foge da nossa compreensão. Uma coisa é eu trazer uma palavra para o Vanderlei, eu vou saber como o Vanderlei vai responder a minha fala. Por quê? Porque eu conheço, eu convivo com ele. Tudo bem, ele é finito, ele é limitado. Outra coisa é o Deus eterno, Criador do universo. Não adianta nós querermos racionalizar a oração e achar que as coisas têm que acontecer de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer. Orar não é mágica, orar é comunhão, orar é relacionamento, orar é aproximação de Deus. E é isso que Tiago fala: quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Mas à medida que você der os seus passos para trás, mais Deus vai se distanciando de vocês. Orar não é mágica, orar não é essas coisas que as pessoas falam por aí afora. Não, de maneira nenhuma. Orar é ter vida com Deus, orar é ter comunhão com o Senhor. Aliás, irmãos, rapidamente, eu já vou encerrar aqui. As orações mais profundas, as orações mais impactantes que a Bíblia nos traz, não foram orações de 2, 3 horas, não. Foram orações simples, orações como a de Cristo no Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em uma frase, Cristo salva a humanidade. Deus os abençoe. Amém?